Fala pessoal, aqui é o Maxwell. Tô trazendo esse vídeo para vocês, é um vídeo um pouco diferente, mas é um vídeo que eu vou explicar para você que é técnico, para você que mexe com placa-mãe ou para você que quer mexer, né, quer fazer reparos em placa-mãe, um vídeo explicativo, como você faz para reparar uma placa-mãe, né, nesse caso aqui uma placa-mãe que não liga. Quais são os procedimentos que você vai tomar, qual o rumo que você vai tomar e o que é que você vai fazer para conseguir reparar uma placa-mãe que não liga com sucesso. Vou passar algumas dicas para vocês, alguns macetes, algumas dicas de bancada, certo? Para vocês conseguirem melhorar a análise e conseguir fazer o reparo na placa-mãe. Tô aqui com a placa-mãe de um notebook. É um notebook da Lenovo, certo? Ele tem processador e PCH, que está do outro lado da placa, todos da AMD. Essa placa-mãe aqui ela não liga. Chegou aqui, o cliente trouxe com o problema de que não liga. Já tirei aqui, tá só a placa, certo? Desconectei tudo, placa de rede, tudo. Então o que é que a gente faz? Chegou uma placa-mãe que não liga. Primeira coisa que vocês precisam entender é que na maioria dos casos, não em todos, é claro, mas na maioria dos casos, uma placa-mãe que não liga, certo? Tem grandes chances de ser problema de curto, certo? Não é uma regra, não é 100% dos casos, é só uma grande chance de ser problema de curto. Curto na onde? Já peguei placas dessa daqui que estava com curto no PCH, certo? E não ligava. Já peguei placas dessa daqui que estava com curto no circuito de entrada. E já peguei placas dessa aqui que era simplesmente um problema de BIOS, que não ligava, certo? Então, diferentes coisas podem acontecer. Mas é bom você estar ciente disso, que tem grandes chances de quando uma placa-mãe não liga, ser problema de curto. Principalmente, você precisa saber do sintoma, do que acontece. Quando você pega um carregador, né, a fonte do notebook, coloca no notebook e ela desliga, ela desarma, né, o LEDzinho, ele apaga o LED da fonte, então isso significa que a placa está em curto, beleza? E a fonte entrou em modo de proteção. Nesse caso aqui, o cliente não trouxe a fonte, só trouxe o notebook e ele simplesmente disse que a placa não liga. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que é que vocês podem estar fazendo. Eu já conectei aqui a placa em uma fonte assimétrica, certo? É importante vocês terem uma fonte assimétrica porque vocês vão ver se a placa está consumindo corrente, beleza? Corrente é amperagem. Então, pelo consumo de amperagem, vocês vão ver se a placa está em curto ou não. Porque uma placa desligada, sem bateria, sem nada, ela não pode ter nenhum consumo, certo? Tem que ser zero consumo de amperagem. Se houver consumo, significa que a placa está em curto. Então, eu já conectei ela aqui, ó, beleza? Na fonte assimétrica. E vou ligar a fonte aqui e mostrar para vocês aqui o que é que vai acontecer, o tanto de consumo, se vai consumir ou não, e através disso a gente vai prosseguindo com a análise, beleza? Vou mostrar a vocês aqui, ó, já está conectadozinho na fonte e vou ligar a fonte, eu vou deixar ela no zero, vou ver se está zerado, certo? A amperagem aqui ela está no máximo e eu vou subindo aqui aos poucos, devagarzinho. Não pode ir de vez, você não pode também colocar já os 19 volts, porque se a amperagem, se tiver em curto, a amperagem vai subir lá para cima. Então, ó, vou devagarzinho aqui aos poucos, subindo a tensão, e você vê, ó, que a corrente já vai subindo também, ó. Ó lá, 1 volt de tensão e já tá 0,46 de corrente. Eu vou subindo e vai aumentando, ó lá. 2 volts de tensão já está para 1.40, 1.41 e vai subindo, ó, de corrente, beleza? Então isso caracteriza um curto. É bem provável que esse curto ele seja no circuito de entrada, ou seja, no circuito primário. Toda vez que você olhar para uma placa, você não pode encontrar, né? Você tem que colocar na sua cabeça e tentar visualizar pequenos quadradinhos, pequenos circuitos.
circuito do processador, circuito da memória, circuito de entrada, circuito de charge, né, que é o circuito da bateria. Se você conseguir visualizar a placa dessa forma, por pequenos circuitos, vai facilitar muito a sua análise e facilitar muito também para você conseguir reparar a placa-mãe. Então tá aqui, ó, 2 volts, 0,46 de amperagem consumindo, né, de corrente. Então tá bastante. Não era para consumir nada, era para ser zero, porque a placa-mãe, ela desligada, não é para consumir nada, né? Desse jeito aqui, sem bateria, sem nada, não é para consumir nada. Então isso caracteriza um curto. Vou desligar aqui. Então, já que sabemos que a nossa placa-mãe, ela se encontra em curto, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai prosseguir com a análise para encontrar qual componente na placa está apresentando um curto, beleza? É importante você ter um multímetro bom, certo? Não precisa ser um multímetro bom, mas um multímetro que dê para você usar, para poder você sair medindo e encontrar o curto. Eu vou tirar aqui o conector, certo? Tirei o conector. Esse aqui é o conector onde entra o jack. Outro detalhe, a gente aumenta lá na fonte assimétrica, geralmente uma coisa que é muito feita, que aumenta lá, vocês viram que estava consumindo uma corrente alta, né, 1,40 de corrente. Geralmente a gente aumenta um pouquinho para consumir a corrente e ver se algum componente da placa esquenta, porque geralmente o componente que esquenta é o componente que vai estar em curto, certo? Não é uma regra, não é todo componente que esquentar, porque às vezes um está em curto e o outro que esquenta, a gente tira e vai indo. Mas geralmente a gente faz isso, injeta tensão, como a gente fez ali, e quando o componente esquenta a gente tira. Só que nesse caso aqui, componente nenhum esquenta. Então já fica mais uma dica para vocês aí. Quando a gente injeta tensão pela fonte assimétrica e o componente não esquenta. Então a gente vai seguir com essa linha de raciocínio aqui. Se acontecer com vocês aí, vocês vão seguir essa mesma linha de raciocínio. Aqui entra aqui o conector do jack. Só que o circuito de entrada, ele fica aqui do outro lado da placa. É esse pequeno circuito aqui, ó. Então, esse é o circuito de entrada e é o circuito que a gente vai analisar, né? Tem circuito aqui e aqui também. Então, a gente vai prosseguir a análise daqui, beleza? Prosseguir ela daqui, do circuito de entrada. Vou pegar aqui meu multímetro. Vou pegar aqui para vocês verem. Beleza? Vou colocar ele aqui na escala. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele tem a escala de diodo e tem a escala do bip. A escala do bip, quando encosta e gera curto, ó, ele bipa. E a do diodo, ele não vai bipar, ele vai só mostrar lá a resistência, beleza? Eu vou deixar na de diodo, porque a do bip, às vezes ele dá o que a gente chama de falso positivo. Às vezes ele dá uma resistência baixa e bipa. Só que nem sempre quando ele bipa é curto, porque nem toda resistência baixa é curto. Por exemplo, se a gente for medir lá no circuito do processador, ele vai bipar, porque dá uma resistência baixa, né? Porque o processador está na placa e o processador tem uma resistência baixa, mas não está em curto, né? Então eu vou deixar aqui no diodo mesmo, porque dá para a gente verificar melhor essa questão. Tá aqui, certo? Deixa eu dar um pouco de zoom aqui para vocês verem melhor. Beleza? Tá aqui o multímetro. Eu vou aterrar essa ponteira preta. Pode ser em qualquer lugar, em qualquer terra. Beleza? Eu vou pegar no terra aqui do parafuso. Esse daqui, ó. Tá aqui. Então, terra com terra. Ele vai... Essa aqui é a referência que a gente vai ter para curto, beleza? O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar a bobina, né, que é a bobina do primário. E a gente sabe que esse é o circuito primário. Então, essa daqui, ó, é a bobina do primário, beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou medir nela, certo? Em relação ao terra, a resistência para ver se está apresentando curto. Vou colocar aqui, ó. E olha lá. Curto, total. Total. Tanto de um lado como no outro. É claro que a bobina, tudo que está no lado vai passar para o outro. Então,
Se eu medir na bobina e deu curto, não era para dar. Por exemplo, eu vou pegar outra bobina aqui, ó. Deixa eu ver aqui outra bobina. Acho que só vai ter bobina aqui no outro lado da placa. Mas, ó, deixa eu medir aqui nessas outras bobinas aqui, para vocês verem. Vou deixar a ponteira aterrada aqui. Ó, vou medir nessa bobina aqui, ó. Ó lá, ele sobe a resistência e tende ao infinito, beleza? Ó, vou pegar essa outra bobina aqui do processador. Mesma coisa, estão vendo a diferença? Ele não apresenta... Aqui ele deu uma resistência baixa, se fosse na escala aqui do bip ele ia bipar, mas isso não é curto, beleza? Deixa eu pegar aqui nessa outra bobina aqui, ó. Olha lá a resistência. Tá vendo a diferença? Então isso é quando uma bobina ela tá normal, ó. Olha lá a resistência. Beleza? Aqui, ó, no circuito da memória. Olha lá a resistência, a diferença. Tá vendo? Essa resistência aqui não é uma resistência normal. Então quando vocês pegarem a placa que verem algo parecido com isso daqui, já vão saber que é curto, que está apresentando um curto, ó. Então o circuito da entrada está em curto total. O que é que eu vou fazer? A primeira coisa que a gente deve fazer aqui, nesse caso, aqui vai uma dica topada para vocês. Primeira coisa que a gente deve fazer é retirar essa bobina. Por quê? Porque essa bobina aqui ela está conectando um circuito ao outro. Então o curto pode estar tanto desse lado da bobina quanto desse lado. Então a gente tira a bobina, a gente vai isolar o circuito, beleza? Retirando a bobina. E a gente vai ver em qual dos lados aqui o curto está. E dependendo dos lados, a gente vai seguir a análise somente em uma área específica, beleza? Dependendo de onde o curto estiver. Assim vai facilitar muito a nossa análise. Então, uma dica para vocês aí. Encontrou o curto, vai na bobina, contra a bobina do circuito que está apresentando um curto em relação ao terra. Retira ela, porque assim você vai estar isolando o circuito que está em curto, beleza? Vê o lado que está e depois prossegue com a análise, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Vou retirar essa bobina aqui, beleza? Vou dar um pause no vídeo para não ficar tão longo. Já está longo, já passou deu 12 minutos, mas vou retirar aqui, ó, essa bobina e daqui a pouco eu volto para a gente continuar com a análise e vai anotando as dicas aí que eu estou passando para vocês. Pessoal, antes de retirar a bobina, queria mostrar a vocês aqui, ó, ainda está aqui na escala de diodo, beleza? Só queria mostrar a vocês aqui alguns testes, por exemplo, para a gente testar aqui de primeira se a gente encontra algum componente que está em curto, beleza? Ó, se fosse testar esses capacitorzinhos aqui, ó, esse aqui não está em curto, esse aqui do cantinho, ó, esse do cantinho aqui ele está apresentando curto, beleza? Esses dois aqui, ó, estão em curto, todos os dois, beleza? Esses MOSFETs, vou testar aqui só entre source gate. Aqui, ó, source gate. Source gate não está em curto, só source gate mesmo. Ó, isso aqui tá, subiu. Esse daqui, source gate, não tá. Vou medir esse daqui também não tá. Beleza? Então só para vocês verem aí que a gente encontrou aqui, ó, esses três capacitorzinhos que estão apresentando curto. Só para dizer que pode ser eles, certo? Pode ser um deles, porque quando um deles aqui está em curto, pode apresentar curto em tudo, beleza? Pode ser todos, pode ser os três, pode ser um deles, como pode ser nenhum deles, beleza? Quando a gente retirar a bobina aqui e isolar o circuito, pode ser algum capacitor, algum outro capacitor que esteja apresentando curto e que esses aqui também estejam apresentando falso positivo, beleza? Então, melhor retirar primeiro a bobina do que a gente retirar os capacitores, testar fora e eles estarem bons, tem que colocar de novo. Então, a gente retira a bobina para depois a gente, se o curto aqui continuar, a gente vê essa possibilidade, beleza? Então, vou retirar a bobina, daqui a pouco a gente volta para prosseguir com a análise. Olha aí, pessoal, tô de volta, acabei de remover a bobina, certo? Ó, tá fora, ela tá aqui, ó, deixa aqui em cima do multímetro, aqui, ó, beleza? Então, o que acontece? Vou pegar aqui o multímetro,
Vou aterrar novamente aqui a ponteira. Deixar a bobina aqui em cima no cantinho. Colocar na escala diodo. E vamos lá. Desses dois lados aqui da bobina, a gente vai ver qual dos lados vai permanecer o curto, beleza? Vou medir desse lado aqui, ó. Ó lá, não apareceu nada. Medir do outro lado. E o curto, beleza? Dessa forma, a gente isola o curto. Retirando a bobina, a gente isola o curto apenas em um lado do circuito. Isso é muito importante, beleza? Muito importante, é uma dica muito importante para vocês aí. Isolou o curto, não está desse lado, está desse, ó. Quando eu coloco aqui, desse lado da bobina, esse lado do circuito está apresentando um curto. Então, eu vou injetar tensão apenas nesse lado do circuito. Só para outra questão aqui de curiosidade, ó, esses 3 capacitores aqui, como eu mostrei a vocês, eles estavam aparecendo curto. Olha agora. Opa, vou botar aqui para vocês verem, ó. Olha lá a resistência lá, ó, lá para cima, ó, o outro. Olha lá, olha esse daqui, ó. Tá aqui, olha a resistência. Beleza? Então, isso significa o quê? Se eu tivesse arrancado esses capacitores aqui, ó, eu só iria ter trabalho. Porque eu iria arrancar os capacitores, ia testar fora, ia ver que os capacitores estavam bons, ia ter que colocar de novo, e isso só ia me dar trabalho e eu iria perder tempo. Beleza? Então, uma dica para vocês aí, topada, para evitar que vocês percam tempo, porque tempo é dinheiro, beleza? Então, passar muito tempo em uma máquina, talvez nem compense, dependendo do tanto de tempo que você passe, né? Realmente, algumas máquinas, elas exigem muito tempo, mas o que a gente puder fazer para agilizar o processo do reparo é melhor ainda. Então, ó, retirei a bobina. Já não precisei retirar esses 3 capacitores. Por que eles estavam apresentando um curto? Porque o curto que estava desse lado da placa estava passando para o outro e estava apresentando um curto nesses 3 capacitorzinhos aqui. Então, vou apenas injetar tensão desse lado, aqui, ó, e ver o que é que vai esquentar. Beleza? Vou botar o multímetro aqui para o lado. Vou regular aqui a minha fonte assimétrica. Não vou mostrar porque é algo simples, mas vou regular ela aqui somente para 1 volt, certo? Vou pegar aqui, ó, colocar aqui o terra da fonte, a garrinha jacaré no terra. E isso daqui, ó, essa é uma ponteira de multímetro que eu fiz. Coloquei aqui já, ó, a garrinha vermelha positiva da fonte. E eu posso injetar tensão aqui em qualquer lugar da placa. Isso facilita bastante. Já coloquei o terra aqui. Então, ó, vou injetar tensão aqui, ó. Beleza? E vou ver onde é que esquenta. Não vou mostrar a vocês, mas deixa eu mostrar a vocês aqui. Deixa eu pegar aqui o celular. Ó, vou injetar tensão aqui. Beleza? Onde estava apresentando um curto. Ó, só com 1 volt está consumindo lá 1.9, 1.8 de corrente. Então eu vou deixar aqui e vou ver onde é que vai esquentar, beleza? Porque aonde esquentar, aí eu vou verificar que o curto provavelmente vai estar nessa região. Então eu vou injetar aqui, ó. Não vai demorar para esquentar, porque está consumindo muita corrente. Vou colocando o dedo aqui, ó. Beleza? E vendo aqui onde é que esquenta. Ó, olha aqui, ó. Olha onde é que veio esquentar aqui, ó. Tô injetando a tensão aqui, ó. Veio esquentar aqui. Tá pegando fogo esses 2 capacitorzinhos aqui, ó. Pegando fogo. Ah, mas por que que injeta a tensão aqui em cima e vem esquentar aqui embaixo? Sabe por quê? Porque aqui é do circuito, aqui é do PWM primário, ó. Aqui ainda faz parte do circuito primário. Beleza? Mesmo estando do outro lado da placa, ainda é circuito primário aqui, ó. Esses capacitores aqui estão fritando mesmo, dá nem para segurar o dedo. Esses 2 capacitores, não, os MOSFETs não são não. São esses 2 capacitorzinhos aqui, ó, que estão fritando, beleza? Então, ó, vamos lá, vou pegar aqui e desligar a fonte, só para a gente confirmar aqui se o curto realmente está
nessa região. Escala de diodo. Vamos lá. Vamos verificar aqui, ó. Eram esses dois. Vou pegar aqui. Olha lá. Curto. Beleza? Um outro também. Deixa eu olhar esses aqui, ó. Ah, vai estar tudo em curto aqui, ó. Não que todos estejam em curto. Pode ser que só um esteja em curto. E esses aqui já não estão. Esses aqui também não. Só são esses aqui, ó. Só esses aqui que estão apresentando. Só dessa região aqui, ó. Está apresentando curto. Não quer dizer que todos estejam em curto. Quer dizer que um deles está em curto. E o curto está passando na trilha para todos. O que a gente vai fazer? A gente vai arrancar tudo? Não. Vou passar algumas dicas para vocês aqui. Como todos esses capacitores aqui, ó. Esses aqui, ó. Esses aqui não estão. Esse aqui é o PWM primário. Esse aqui, ó. Já que esses capacitores aqui estão apresentando curto, a gente vai verificar aqui o mais feinho deles. A gente tá vendo que esse capacitor aqui, ó. Deixa eu ver se num zoom melhor aí para vocês verem. A gente tá vendo aqui, ó, que esse capacitor aqui, ele tá bem feinho, ó. Vou tirar esse papel aqui, ó. Não tá dando para vocês verem aí na câmera. Esse daqui, ó. Deixa eu ver a diferença dessa partezinha aqui que tá mais clarinha, ó, dele para os outros, ó. Deixa eu ver, os outros eles estão, ó, mais bonitinhos, ó. Até esse aqui, ó. Agora olha esse daqui como é que tá, ó. Estou vendo que ele tá com essa partezinha clarinha aqui. Isso aqui pode significar que ele esteja queimado, beleza? Não, talvez não seja ele o causador, mas tem grandes chances de ser ele. Então o que é que eu vou fazer? Eu não vou sair retirando tudo, vou retirar esse daqui. Quando eu retirar ele, vou medir ele fora e vou medir aqui na trilha. Se o curto sumir, ele era o causador. Se não, a gente vai prosseguir com a análise aqui para ver quem é que está causando o curto, beleza? Mas tem grandes chances, eu tenho quase certeza que é esse capacitor aqui, ó. Olha o estado que ele tá, ó. Beleza? Estão vendo aqui a diferença, né? Olha o estado. Tem grandes chances, eu tenho quase certeza que é esse capacitor aqui. Então, vou retirá-lo e quando eu tirar, eu volto aqui para mostrar a vocês o resultado, para a gente reparar essa placa e deixar ela ligando e funcionando normalzinho. Beleza? Vou tirar ela, tirar esse capacitor e volto já. E aí, pessoal? Retirei aqui o capacitor, beleza? Tá aqui ele, ó. Certo? Então, vou medir aqui para vocês verem. Ó, vou medir aqui na trilha, beleza? Medir aqui, ó. Na trilha, tá dando resistência alta. Os outros capacitores aqui que estavam apresentando curto, olha só. O curto sumiu, beleza? Olha aqui nos outros aqui, ó. Sem curto. Olha a resistência lá para cima. E esse capacitorzinho que eu estava desconfiado, que eu falei para vocês, ó. Vou medir ele aqui, ó. Olha lá. Curto total, apresentando curto. Beleza? Então, ele era o causador de todo o problema. Beleza? Pra vocês terem ideia. Um capacitorzinho desse causou todo o problema. E aqui em cima, ó. Vocês lembram? Tava dando curto aqui na bobina que a gente tirou. Vou aterrar aqui a ponteira, ó. Aterrar ela aqui. Ó, desse lado aqui não estava dando curto, tá? 1 milímetro mais para cá. Desse lado não estava dando curto e não está. E do outro lado estava. E ó, também ó, resistência lá para cima, o curto da placa sumiu, beleza? Então fica essa dica para vocês aí, ó. Um capacitorzinho pequenininho, mas foi o causador de todo esse problema, de todo esse curto aqui na placa, no circuito de entrada, beleza? Então fica essa dica para vocês aí. Eu vou recolocar a bobina, colocar outro capacitor e vamos ver se a placa vai ligar e dar vídeo normalmente. Beleza, pessoal? Então, vou recolocar tudo aqui. Daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado a vocês. Fala, pessoal. Tô aqui de volta, ó. Eu montei mais ou menos aqui a placa, beleza? Coloquei uma memória para a gente ver se vai dar vídeo. Coloquei aqui o VGA, ó, ali naquele monitor, beleza? Coloquei um dissipador aqui, beleza? E o cooler, só para não esquentar tanto o processador, tudo certo? Vou ligar aqui a fonte, ó, já está conectado. Vou ligar aqui a fonte,
19 volts, agora sim, ó, sem nenhum consumo, esse é o correto, beleza? E vamos ligar aqui a plaquinha pra gente ver se ela vai dar vídeo e ligar normalmente, ó. Vamos ver aqui. Ela não ligou. Vamos... Melhor, vou desligar aqui, ó, fonte. Vou tirar a memória. Pode ser alguma coisa, uma sujeirazinha na memória. Colocar novamente. Se não pegar, eu coloco no outro slot. Colocar aqui. Beleza. Ligar aqui a fonte novamente. Vamos ver aqui se ele vai ligar agora. Curta a gente sabe que não tem, já sumiu. Não, vou trocar o slot aqui, colocar no slot de cima. Vamos ver aqui, ligar a fonte. Ó, placa ligou, beleza? Tudo certinho. Vamos olhar aqui na tela. Vídeo na tela, beleza, pessoal? Então aí, ó, placa-mãe recuperada com sucesso aqui na assistência, mais uma, né, diante dos seus olhos aí. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu quis passar o máximo aqui, o passo a passo de como é que faz para reparar uma placa-mãe. Nesse caso aqui é uma placa que não liga, né, que está com um curto. Espero que tenha passado algumas dicas para vocês. O propósito de ter passado passo a passo, ter passado algumas dicas para vocês aí. Vocês estão aprendendo a reparar a placa-mãe, beleza? Tá aqui, ó, um consumo normal para uma placa que está ligada sem bateria, sem HD, sem nada, beleza? Então espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse vídeo. Placa aqui, ó, dando vídeo e funcionando normalmente, beleza? Se você viu o vídeo até aqui o final, deixa uma hashtag aí, vi até o final, beleza? Se você gostou das dicas que eu passei, deixa teu comentário, curte, né? Compartilha o vídeo e se não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? Placazinha aqui, ó, funcionando, recuperada com sucesso aqui na assistência, beleza, pessoal? Valeu, visita meu Instagram, link tá aqui na descrição, não deixa de visitar lá, beleza? Valeu, falou, até a próxima.